Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Jaqueline. Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo de opinião e vamos discutir um assunto que é muito comum no nosso dia a dia, que são os estrangeirismos. Então, vamos realizar a leitura crítica de um artigo de opinião, refletir sobre os aspectos levantados pelo texto e verificar noções implícitas e explícitas. Você usa palavras estrangeiras no seu dia a dia? Claro que usa, né? Nós usamos palavras estrangeiras o tempo todo, principalmente aquelas relacionadas à tecnologia, internet. A palavra internet é estrangeira, porque seria rede de computadores, né? O emprego das palavras estrangeirismos. O emprego das palavras estrangeiras tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. Os empréstimos linguísticos estão presentes nas modalidades oral e escrita, que é uma característica natural do processo de globalização, que é um fenômeno que amplia as relações entre diferentes culturas no mundo contemporâneo. O que você precisa saber sobre estrangeirismos? O que é estrangeirismo? A língua recria-se e transforma-se continuamente. Afinal de contas, ela é viva e sofre com as interferências feitas pelos falantes, que por sua vez sofrem a influência das interações sociais, econômicas, culturais e políticas. Palavras e expressões surgem o tempo todo para traduzir novas ideias ou reciclar antigas. Sendo assim, o estrangeirismo é um fenômeno que está associado à necessidade de renovação da língua. Veja bem, algumas palavras caem em desuso. Por que elas caem em desuso? Porque não se usa mais aquele termo. Por exemplo, antigamente se dizia assim: eu vou passar um fax. Tem gente hoje em dia que nem sabe o que é um fax. Por que não se usa mais? A palavra fax existe ainda, mas não se utiliza mais isso. No entanto, algumas palavras elas eram usadas antigamente e continuam sendo usadas hoje. Eu, por exemplo, na minha escola tem um aparelho que se chama projetor. O projetor é um aparelho eletrônico. No entanto, havia antigamente um aparelho chamado retroprojetor. O retroprojetor, ele era elétrico, mas não eletrônico. O retroprojetor, ele utilizava uma lâmpada e uma folha transparente, e era utilizado nas escolas. E às vezes eu ainda digo: eu vou hoje usar o retroprojetor, mas nem existe mais o retroprojetor. O que eu uso é o projetor, ou o projetor multimídia, que é utilizado hoje. Mas eu ainda digo retroprojetor, mas não é. O nome dele não é retroprojetor. Só que a palavra ainda ficou. Só que logo ela vai cair em desuso. Vocês entenderam? Palavras de outros idiomas são incorporadas por meio de um processo natural de assimilação de cultura. Ou seja, quando a tecnologia vem importada, por exemplo, a internet, ela veio importada. Ela não nasceu aqui. Ela veio importada e junto com ela veio o nome dela. Ou ainda por conta da proximidade geográfica com regiões cujos idiomas oficiais sejam outros. O uso de estrangeirismos pode colocar em risco a língua portuguesa? Essa é uma ideia equivocada, defendida por quem acredita que a língua é um fenômeno encerrado em si mesmo. Ao longo da história, recebemos a contribuição de várias palavras de outros idiomas. Para você ter uma ideia, no final do século XIX e início do século XX, a influência da língua francesa sobre a portuguesa era enorme. Tudo isso porque, naquela época, era a França quem ditava as regras no que dizia respeito à cultura e ao comportamento. Mas nem por isso a língua portuguesa foi abolida ou ameaçada. Então, hoje, o que é a língua inglesa para nós era a língua francesa antigamente. De acordo com o texto, por que o Brasil incorporou várias palavras da língua francesa no final do século XIX? Quero que você escreva lá no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Devido à forte influência que a França teve como potência econômica e cultural da época. Então, o que hoje os Estados Unidos têm sido para o mundo, a França foi no século XIX, início do século XX. Por isso que muita moda veio da França, muitas palavras também vieram importadas de lá, como por exemplo, sutiã, abajur, dentre outras que eu não me lembro agora. Os estrangeirismos são um tipo de comportamento linguístico e assim como as roupas e penteados, por exemplo, seguem a moda da época. Hoje sabemos que a língua inglesa exerce grande influência, envolvidos aí poderes simbólicos que ultrapassam as barreiras da linguística. E isso não significa que deixaremos nosso maior patrimônio cultural de lado. Sendo assim, você pode ficar tranquilo, pois empréstimos linguísticos não podem ameaçar nossa última flor do lácio, como já dizia o poeta Olavo Bilac no poema intitulado Língua Portuguesa. Atividade número 2. Vamos pensar. Pois os empréstimos linguísticos não podem ameaçar nossa última flor do lácio, como já dizia o poeta Olavo Bilac no poema intitulado Língua Portuguesa. A que se refere a expressão em destaque? Quando ele diz nossa última flor do lácio, do que ele está falando? Responde lá no teu caderno e eu já volto. Nesse caso, vamos pensar, do que ele estava falando? Da influência dos estrangeirismos na língua portuguesa. Então, quem é que estaria ameaçado? A língua portuguesa. A palavra última flor do lácio é a língua portuguesa, então, refere-se à língua portuguesa. É possível conter o avanço dos estrangeirismos na língua portuguesa? Tentar controlar os estrangeirismos seria uma tarefa improfícua, ou seja, uma tarefa impossível. Afinal de contas, como proibir os falantes de usar aquilo que lhes pertence? Não é possível estabelecer regras na comunicação oral. Cada comunidade faz um uso diferente da linguagem, utilizando palavras e expressões que melhor se adaptam às suas necessidades e idiosincrasias. A língua é uma ferramenta democrática e assim deve permanecer, portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos. Então, por ela ser democrática, não tem como abolir esses empréstimos. Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos tradicionalistas, defendem os estrangeirismos desde que eles não atrapalhem a comunicação, função primordial da linguagem. Atividade de número 3. Vamos pensar. O que significa ferramenta democrática utilizada pela autora a se referir à língua? Quero que você escreva no teu caderno lá o
que ela quer dizer quando ela diz que a língua é uma ferramenta democrática? Quero que você escreva, reflita, pense no que a palavra ferramenta significa, o que democrática significa e escreva lá no seu caderno. Nesse caso, pessoal, vamos reler o texto aqui? Eu vou ler com vocês. A língua é uma ferramenta democrática e assim deve permanecer. Portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso de empréstimos linguísticos. Quando ele diz que a língua é patrimônio de um povo, quer dizer que ela precisa atender as pessoas que utilizam dela. Então, ela precisa atender as nossas necessidades. Tendo isso em vista, nós temos que pensar que o estrangeirismo ele tem que servir para nós. Então, se o estrangeirismo está ajudando na comunicação, ele é legal. Se ele está atrapalhando a comunicação, daí ele não é legal. Então, por que ela é uma ferramenta democrática? Porque ela existe para todos usarem. Então, ao usar uma palavra, todo mundo que está me ouvindo tem que entender. Se as pessoas não vão entender, para que eu vou usar? Então, eu não vou usar. Então, eu tenho que usar a língua como ferramenta democrática, ou seja, não posso impedir aquela palavra de entrar, só que eu tenho que usar ela de maneira com que as pessoas entendam. Por isso que eu tenho que pensar em termos de palavra democrática, ou seja, se aquilo que eu vou dizer não vai atingir o meu público, é melhor que eu não use. Mas se o que eu vou usar vai ajudar as pessoas a entenderem aquilo que eu queria falar, então é melhor. A língua, ela se modifica de acordo com as situações, ela vai se modificando no tempo, geograficamente também. Então, é legal utilizar alguns estrangeirismos quando ele auxilia o processo de comunicação. Se ele não vai auxiliar, então é melhor não usar. Nesse contexto, indica que a língua pertence aos falantes. Então, a língua não pertence ao dicionário, a língua não pertence ao professor, a língua não pertence às gramáticas, a língua pertence a nós, os falantes. O que não quer dizer que eu, como indivíduo, posso sozinho modificá-la. Como que a língua se modifica? Ao longo do tempo, no uso. Então, os falantes vão desenvolvendo e aquilo vai se solidificando na língua, vai aumentando o número de pessoas que utiliza aquela palavra nova. Por quê? Porque existe a necessidade de uma palavra nova. Quando algo novo surgem palavras novas. Então, por que não existia, por exemplo, lá no século XV, a palavra telefone? Por que não existia palavra telefone no século XV? Porque o telefone não existia. Por que ninguém dizia eu vou ligar para o fulano?
que não existia. Então, se o telefone não existia, a palavra não existia. Quando que ela passou a existir? De acordo com a necessidade. Então, quando vão surgindo novas necessidades, vão surgindo novas palavras. E essas palavras vão entrando na nossa língua, de acordo com o que aquilo vai entrando também no nosso vocabulário. Atividade de número 4. Você concorda com a afirmação de que não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos? Lá no texto ele diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha no texto aqui. Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos, antes disso, assim deve permanecer. Portanto, não há lei que seja capaz de abolir os empréstimos linguísticos. Até pode existir uma lei, mas hoje, vocês acham que com a lei modificando, uma lei que não pode mais usar palavras de língua inglesa, será que ia ser fácil de abolir isso na nossa vida? Então essa que é a questão. Não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos. Quero que você explique o que isso quer dizer. Escreve lá no teu caderno e daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Então, quando ele diz que não há lei capaz, ele quer dizer o seguinte, até pode existir lei, no entanto, ela não vai fazer com que as pessoas parem de usar. Então, já é costume no nosso país que os estrangeirismos sejam usados. Então, apesar de uma lei poder proibir o uso do estrangeirismo, seria muito difícil controlar o que os falantes da língua fazem. Por quê? Porque as pessoas não vão ficar se vigiando o tempo todo em relação a isso. E a gente também pode pensar nesse sentido com o uso da língua, da norma culta e de uma linguagem mais informal. As pessoas não se vigiam o tempo todo. Porque a língua, pessoal, ela é viva. O que eu posso fazer? Eu posso tentar, em situações mais formais, não utilizar tantos estrangeirismos. Porque não seria legal, por exemplo, num texto dissertativo, um texto mais formal, um texto que você tenha que publicar ou entregar na sua escola, utilizar palavras estrangeiras, utilizar estrangeirismos. Até se você for digitar lá no seu computador, no editor de texto, ele vai acusar, quando você utilizar uma palavra estrangeira, ele vai dizer lá, evite o uso de estrangeirismos. Por quê? Porque não é interessante, no uso da norma culta, nós utilizarmos estrangeirismos. No entanto, a gente pode utilizar na fala, a gente pode utilizar palavras que já foram incorporadas no dia a dia. Por exemplo, as palavras que indicam tecnologia, quase todas elas vêm
importadas. Vêm importadas dos Estados Unidos, os Estados Unidos que vendeu a tecnologia. O que isso quer dizer? Estados Unidos vendeu a tecnologia e essa tecnologia veio de lá emprestada, por isso ela veio com outro nome. Ela veio emprestada com outro nome e nós adquirimos ela aqui. Por exemplo, software, internet, e outras palavras como deletar, ESC, que vem de escape, shift, são palavras utilizadas no mundo da tecnologia dos computadores. E aí, a partir disso, as palavras vieram traduzidas também. No entanto, algumas delas têm correspondente em língua portuguesa, mas não ficaria tão legal. Você sabia que em Portugal, ao invés de utilizar a palavra mouse, que a gente fala o mouse do computador, eles usam rato? Seria estranho para nós aqui, né? Então, professora, quando que eu posso usar palavra estrangeira e quando que eu não posso? Quando não existir correspondente em português, ok você utilizar a palavra estrangeira. No entanto, se existir o correspondente e for melhor utilizar, como por exemplo, ao invés de falar tendência, você falar trend, seria melhor falar tendência. Porque não é legal pegar palavras da modinha para utilizar. Mas se ela já foi consolidada, então você pode estar ok você utilizar uma palavra estrangeira, né? Na aula de hoje nós lemos um artigo de opinião, refletimos sobre o uso dos estrangeirismos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.